noite, pessoal! Vai chegando, vai sentando e presta atenção, porque hoje o conteúdo é para aquela pessoa que quer saber se está segura sendo atendido online, ou melhor, se aquele trabalho que você faz online está seguro ou não. Você precisa saber escutar essa aula até o final, porque ela vai te dizer exatamente isso. Gente, é o seguinte, hoje a aula vai falar sobre consultório, sobre montar o seu lugar de trabalho. Quando você vai montar o seu lugar de trabalho físico, né? Eu já tive consultórios físicos, tive vários consultórios físicos. Você tem que tomar alguns cuidados. Primeiro, é uma sala que mantenha a privacidade, mantenha o sigilo terapêutico. Então, quando você monta um consultório, você tem que estar muito atento a se o som que você está conversando dentro da sala não está vazando para a sala de espera. Eu me lembro que quando eu montei meu consultório na Barra, eu botei tudo abaixo, o consultório era meu, e eu fiz uma reforma no consultório. E aí, uma das questões era que ele era uma sala comprida e ela não tinha divisão. Então eu tive que mandar fazer uma parede. Essa parede que eu mandei fazer, eu precisei chamar um técnico de som. Cara, deu um trabalho, vocês não têm ideia de como deu trabalho aquele negócio. Um técnico de som que botasse umas espumas entre as duas paredes, mas mesmo assim o som vazava. Então eu tinha que deixar na sala de espera uma música. E essa música ficava ligada o tempo inteiro, querendo ou não querendo, porque a música da sala de espera não permitia que, se por um acaso um paciente chegasse antes, ele não escutasse nada da sessão que estava acontecendo lá dentro. Então, isso era uma das grandes preocupações quando eu montei meu consultório físico, né? A segunda preocupação que eu tinha no consultório físico era que fosse um ambiente que trouxesse aconchego. E o aconchego, ele se dá muito pela iluminação, né? Eu não sei se vocês têm essa impressão em casa, porque, por exemplo, as luzes frias, elas tendem a trazer mais aquele aspecto de escritório, né? De repartição, né? De lugares que você vai e que de alguma forma tem que trabalhar, né? E o consultório é o oposto. O consultório você tem que chegar e você tem que conseguir relaxar no consultório e se sentir bem, né? Se sentir confortável. O conforto vem muito pela iluminação. E o terceiro ponto, aconchego, privacidade e tranquilidade. Ou seja, eu não posso ter um consultório, você imagina você está sendo atendido e meu telefone toca e alguém bate na minha porta e de repente começa um barulho de britadeira e você está lá querendo falar das suas questões mais íntimas, mais profundas e tem várias interrupções. Então, esses 3 pontos, quando você monta um consultório físico, ele precisa ser respeitado. Tranquilidade, sigilo terapêutico, né? Segurança terapêutica e aconchego, que é, como eu falei, dado muito pelo ambiente, pela luz que reflete esse lugar e pelo espaço que você oferece ao seu cliente. Até aí, ok, né? Agora, e quando a gente atende online? E quando a gente precisa construir um ambiente online de atendimento? Esses 3 itens também têm que estar na sua cabeça quando você faz qualquer tipo de atendimento, ou de aula, ou de mentoria, mas principalmente no caso das terapias que precisam de sigilos terapêuticos, a gente tem que ter esse cuidado maior. Assim, tem que ser assim, a coisa mais importante. Então, eu quando comecei a atender no online, a minha primeira preocupação era procurar qual era a plataforma que me dava mais segurança para mim e para o meu cliente. Por quê? Porque se eu tenho um cliente que vai me contar coisas muito íntimas dele, ele precisa saber que a plataforma que eu uso é uma plataforma segura. Vocês já pararam para pensar nisso? Porque se eu não tenho segurança de que essa plataforma ela é segura, eu quebro o sigilo terapêutico.
E o sigilo terapêutico é, assim, o ponto crucial de um atendimento. Então, o sigilo terapêutico é o ponto crucial, né? E para isso eu preciso falar sobre criptografia. Criptografia nada mais é do que um conjunto de técnicas usada de forma a proteger uma informação de um emissor para um receptor. Então, o que eu falo aqui numa plataforma é criptografado para um receptor que vai receber essa informação. Da mesma forma, o que o meu cliente fala tem que ser criptografado para eu receber essa informação. Mas nem todas as plataformas trabalham assim. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que existem vários tipos de criptografia? E que algumas plataformas simplesmente não garantem o sigilo terapêutico? Se você tem um atendimento terapêutico aonde você precisa garantir o sigilo terapêutico, você tem que saber quais são as plataformas que garantem isso. E as plataformas que garantem isso são as plataformas que a gente chama de plataformas diretas. Ou seja, aquilo que eu falo passa direto para outra pessoa e o que a outra pessoa fala passa direto para mim. Porque existem algumas plataformas, e eu vou falar quais, tá? Eu vou falar exatamente quais, que não é assim que funciona. O que acontece? Um conteúdo é criptografado, ai, palavra difícil, passa para um servidor. Esse servidor descriptoniza aquela informação e passa para o receptor. Essa plataforma que faz isso, ela não é segura. Por quê? Porque essa informação que está sendo dita na sua plataforma de atendimento está indo para um lugar que é um banco, né? Que vai conter a sua informação. E você não sabe quem é que está lá. Você não sabe quem está lá recebendo a informação. Você não sabe se essa pessoa, né, esse servidor e as pessoas que trabalham nesse servidor estão ali ouvindo, né, nessa passagem aquilo que você está falando. Então, como a gente tem 4 plataformas assim principais de atendimento, a gente tem dentro dessas 4, 3 funcionam de forma direta, ou seja, emissor e receptor. São elas o Zoom, que funciona de forma direta, sem passar pelo servidor, o WhatsApp e o Skype. O Google Meeting não funciona desse jeito. O Google Meeting, ele guarda a informação no servidor da Google e depois passa para o emissor. Ou seja, dentre as plataformas de maior segurança, a gente tem 3: o Skype, o Zoom e o WhatsApp. Se você quer manter uma reunião de trabalho, ou ser atendida, ou mesmo atender o seu paciente de forma a preservar a segurança da informação, você só pode usar essas 3 plataformas. Só que agora eu vou falar as diferenças entre elas. O WhatsApp é uma plataforma que não tem servidor, ou seja, ela é uma plataforma segura. Porém, se você atende pelo WhatsApp, você tem diversas questões que podem atrapalhar e muito o seu atendimento. Por exemplo, entrada de mensagem, apito de grupos, a sua mensagem sobe na tela e o seu cliente vê que tem mensagem subindo. Mesmo que você tire o som. Às vezes, entra uma mensagem atrás da outra e você fica atrás das mensagens. É como se você estivesse num consultório físico e tivesse todo mundo batendo na porta. Aí o cara de repente está lá, está contando uma coisa super sofrida da vida dele, está numa linha de raciocínio, né? Está num momento onde ele está aprofundando nos sentimentos dele, e aí entra uma mensagem
isso não atrapalha só o cliente, isso atrapalha o terapeuta também. O terapeuta fica perdendo o foco de atenção o tempo inteiro. E quando a gente atende, a gente tem uma atenção centrada, a gente tem uma atenção em foco, porque senão começa os barulhos a atrapalharem, começa a você se perder nas coisas que você está falando para o seu paciente. E aí restam 2 plataformas de atendimento que eu sugiro: o Skype e o Zoom. A questão do Skype é ok, não tem servidor ali no meio, você tem segurança, mas você tem algumas questões com o Skype que às vezes atrapalham. Porque, por exemplo, tanto o Zoom quanto o Skype, o seu cliente vai ter que ter baixado no celular. Só que o Skype, o seu cliente vai ter que ter cadastrado, ele vai ter que ser cadastrado para poder fazer a reunião com você. No Zoom, não. No Zoom, ele só precisa ter baixado o aplicativo no celular ou no computador, ele não precisa botar informações dele, ele não precisa nada, ele só precisa ter o aplicativo baixado. Então, o Zoom, na minha opinião, é o que mais funciona para atendimento. Por quê? Se a gente está falando de sigilo, eu não quero obrigar o meu paciente a ter que fazer um cadastro e colocar todos os dados dele numa determinada plataforma. A outra questão que, na minha opinião, o Zoom é a melhor ferramenta de consultório virtual, é que, no meu caso, eu faço o Zoom pago. Por quê? Porque eu acho que é o mínimo que eu tenho que oferecer para o meu cliente. Se eu estivesse num consultório físico, eu estaria pagando o aluguel, eu estaria pagando luz. Luz eu pago de qualquer forma, né? Mas estaria pagando aluguel, estaria pagando condomínio, estaria pagando o carro para ir até lá, estaria pagando gasolina, todo o custo que tem um consultório, o café que eu ia mandar fazer, a água, a secretária, eu estaria pagando isso tudo. Então, quando eu tenho uma plataforma paga, que não é tanta coisa assim, hoje o Zoom mensal, ele custa, acho que, R$100 e poucos, ou seja, isso diluído não é nada, eu estou dando para o meu cliente uma coisa fundamental, que é uma sala única. Quando você tem o Zoom pago, o seu número de sala, ou seja, o seu link, é sempre o mesmo. O que acontece com isso? Você tem ali, o seu cliente, ele já sabe aonde ele vai entrar. Não é cada vez gerado uma nova sala e você tem que mandar o link para ele. Isso facilita muito, porque ele sabe que às 4 horas da tarde, ele salvou o link da sua sala. E às 4 horas da tarde, eu sempre mando uma plaquinha que eu tenho, sala aberta. Ele recebe no WhatsApp dele uma plaquinha escrito sala aberta e ele já tem o número da sala salvo e ele entra direto e ele cai na minha sala e eu estou lá esperando ele nessa sala. Isso pode parecer uma bobagem, mas não é. Isso é você criando com o seu cliente online um lugar fixo dentro do ambiente virtual. Isso dá segurança para o seu cliente. Ele sabe que se o horário dele é às 6, ele vai clicar no mesmo link que ele sempre clica e você vai estar lá do outro lado esperando. É diferente de cada vez você mandar um link diferente. É diferente... até mesmo você, muitas vezes a pessoa entrar no link errado, entrar numa outra reunião que não é dela, aí você não está lá, tem outra pessoa. Então, assim, dessa forma você garante que você está sempre no mesmo lugar. Isso cria empatia, isso cria confiança, isso cria um ambiente seguro. A outra vantagem do Zoom pago é que você pode, por exemplo, se você atende adolescente, eu atendo eventualmente adolescente, você pode interagir com o adolescente compartilhando tela. Então, por exemplo, estou trabalhando com ele um teste qualquer, eu quero aplicar um teste no meu paciente. Eu compartilho a tela
e nesse momento os dois veem o teste e ele faz o teste lá do lado dele e eu vou vendo as respostas dele e vou podendo corrigir ali junto com ele e ver até mesmo qual foi o resultado final. Então, gente, essas ferramentas de atendimento, elas são muito importantes para que você ofereça um serviço de qualidade. Eu acho que vale a pena o investimento, porque você está deixando de investir num monte de coisa para você poder oferecer para o seu cliente minimamente ferramentas que o Zoom pago ele dá e o gratuito não dá. Mas mesmo que você fique no gratuito, pelo menos você vai saber que o sigilo... Você já parou para pensar que seu paciente, se ele escuta que tem alguém passando na casa ou no ambiente que você está, ele perdeu completamente a confiança em você? Saber que você, ao oferecer um atendimento online, você de fato tem que estar sozinho no ambiente, de preferência de fone de ouvido, de preferência com fone no ouvido, porque você dá mais segurança ainda para o seu cliente quando você está com fone. Mas eventualmente, quando você fica 8 horas com fone no ouvido, você pode ficar surdo. Então, às vezes, eventualmente eu tiro o fone. Mas eu tiro o fone quando eu tenho um vínculo de confiança com esse paciente e ele sabe que eu estou sozinho. Ele já tem essa segurança. Mas se são as primeiras sessões, é fundamental você estar de fone. Porque você está dizendo para ele que só você está escutando o que ele está falando. E para você ser um profissional de sucesso online, você tem que saber qual é o caminho, quais são as ferramentas, o que você pode e o que você não pode fazer. Porque senão você vai oferecer um serviço de merda. E se você oferecer um serviço de merda, você vai ser visto como um profissional ruim e pior, você vai ser descartado, porque vai se acreditar que o melhor é o atendimento presencial e muitas vezes não é. Para diversos casos, até o presencial é importante, mas eu não tenho mais dúvida de que esse é um caminho sem volta. Porque todos os meus pacientes que eu tentei voltar para o presencial, ninguém quer. Ninguém quer. Olha, eu falo, gente, por favor, vamos marcar uma sessão presencial? Ah, não, Paula, dá muito trabalho, tem que pegar carro, tenho meu filho, tem que trabalhar, é quase 2 horas para chegar no consultório, aí mais 1 hora para voltar, paga o estacionamento. O cliente não quer mais atendimento presencial. Então, muito obrigada pela atenção, pelo tempo de vocês, por vocês terem ficado comigo aqui esse tempinho, falando sobre segurança no atendimento online, sobre tranquilidade e sobre qualidade de como você pode atender uma pessoa com profissionalismo, porque é isso que diferencia um profissional de ponta de um profissional mediano. A gente vai estar junto na próxima quarta, às 7 e 8 da noite, ok? Obrigada, gente! Um beijo no coração de vocês, gratidão e até quarta que vem.